Bom dia a todo mundo. Obrigado por vocês terem vindo. Quem é de história, por favor, levanta a mão no curso de história. Os outros cursos, qualquer outro curso. Vocês são de Libras? Vocês são de Geografia? Enfermagem? Geografia? Aqui tem gente de outros cursos? Esse lado aqui? Tudo história, né? Tá bom. Então, bom, para quem já me conhece, vocês já ouviram parte dessa ladainha, mas não tudo, ou não da mesma maneira. E para quem não me conhece, o meu nome é Átila de Almeida, eu sou professor do curso de História, das disciplinas de História Antiga e História Medieval. Eu sou professor efetivo do quadro e a minha área de especialização é História Medieval, né? E dentro da História Medieval eu pesquisei no doutorado, no mestrado, questões relativas à magia e a crença na magia na Idade Média. Então, esse é o meu background, digamos assim, né? É de onde eu venho, é o ponto de onde eu falo. Quando o pessoal me convidou para fazer essa aula, eu acho que é uma aula, pensando assim, na minha cabeça, tipo uma aula. Falaram, disseram assim, o tema é leitura e utilização de fontes históricas. E no e-mail dizia assim, principalmente para usar em prova e trabalho, não sei. Eu fiquei um pouco em dúvida no início, porque me parecia uma coisa como referência bibliográfica, sabe? Você cita alguma coisa e cita, etc. Mas aí a colega Camila me informou que ela já deu uma aula para alguns de vocês, falando do pessoal do curso de História. Deve ter visto como escrever, essas coisas. E eu fiquei pensando, bom, será que tem a ver com leitura e utilização de fontes históricas? Como poder falar para uma pessoa de períodos diferentes? Não é uma disciplina do curso de História, então eu não posso aloprar no jargão técnico, teórico e etc., porque senão o pessoal que não é do curso de História pode ficar em dúvida, ou a informação pode não ser clara o suficiente. E ao mesmo tempo, porque eu esperava que tivesse gente de outros cursos, claro, e ao mesmo tempo que pudesse ser interessante para quem não é do curso de História de maneira geral. Se não é do curso de História, mas você veio aqui e aprendeu alguma coisa interessante a respeito da leitura e utilização das fontes históricas. Então, essa apresentação vai ser baseada na seguinte perspectiva. A primeira parte dela, eu vou explorar o que é uma fonte e o que é uma fonte histórica. Eu vou partir do senso comum e depois a gente vai especificando até chegar no ponto que é o mais técnico, do ponto de vista da história, que é como o historiador usa as fontes e o que é a fonte, para que ela serve, o que ela faz, etc. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente vai falar sobre fonte é o que é uma fonte. O que diabo é uma fonte? A palavra fonte, só ela, a palavra fonte, o que significa? O campo semântico da palavra é bastante variado. Então, por exemplo, você tem fonte no sentido da fonte de água que brota do solo e jorra. Esse é o sentido provavelmente mais básico. Provavelmente. E você também tem, a partir desse sentido de alguma coisa que brota, geralmente quando a gente fala fonte também tem uma certa carga no sentido de uma fonte que brota da terra, geralmente é uma fonte, você pensa numa fonte de água limpa e, por conseguinte, também potável. Então, nesse sentido já mais descritivo da palavra fonte, tem alguma coisa a ver com algo que existe, que é natural, digamos assim. Nesse primeiro sentido, no mais concreto. A fonte que brota do solo e tem alguma coisa a ver com você poder usar daquela água, resultado daquela fonte para si.
Dessa forma, a fonte tem alguma coisa no sentido de que ela tem movimento e vida. Essas duas coisas. Se você pegar o sentido mais básico da palavra fonte e se concentrar apenas no sentido de fonte como água que brota. A partir desse sentido, a gente tem sentidos, digamos, metafóricos relacionados à palavra fonte. Então, por exemplo, quem a Betsy ali, que eu já conheço, é do jornalismo, né, Betsy? E os jornalistas falam abertamente que eles possuem fonte. Né? Então, inclusive, o anonimato da fonte do jornalista é assegurado. O jornalista não é obrigado a revelar sua fonte. Nesse sentido, da metafórica, a partir do primeiro, o que é fonte? Nesse sentido, é uma fonte de informação. Então, do ponto de vista do jornalista, se eu começar a falar besteira de vez do jornalista e falar assim, professor, calma, vou dizer assim, que é melhor que passar bem. Mas do ponto de vista do jornalismo, a fonte guarda aquela relação de, a partir daquela fonte, eu tenho conhecimento daquela informação. Eu tenho conhecimento de algo que aconteceu. Alguma coisa que, se não fosse aquela fonte, eu não teria aquele conhecimento. Então, nesse sentido, a pessoa, para o jornalista, que é para ele a fonte, é similar ao sentido da água que brota do solo. Ambos têm movimento e ambos fazem com que você aproveite aquilo de alguma forma. Estou só distendendo o primeiro sentido mais complexo. Agora, isso no sentido de fonte mais amplamente. Fonte, no sentido geral. E fonte histórica é diferente? Uma pergunta interessante, não? Qual é a diferença de uma fonte, ou seja, de alguma coisa que pode redundar para você em informação, já que a gente já dá um sentido mais abstrato, qual é a diferença de uma fonte, como a do jornalista, e uma fonte histórica? O que muda? O que muda é o tempo. Bem, do ponto de vista do historiador, o jornalismo trata de camadas de acontecimento que são muito contingenciais, em primeiro lugar, e depois efêmeras, em segundo lugar. Porque o jornalismo ele precisa trazer para a opinião pública, ou seja, seriam os olhos e os ouvidos dos cidadãos, em primeiro lugar, aquelas coisas que ocorrem no lugar onde ele mora, fazer essa é a função. Então, essa camada de informação, tipo o prefeito que aparece agora, um orçamento, um buraco na rua, fulano que levou um time que morreu, ou números a respeito da polícia, coisas desse tipo, todas essas coisas são fontes, por exemplo, do ponto de vista do jornalista. Do ponto de vista do historiador, só se torna fonte depois de uma quantidade de tempo passando. É necessário que uma quantidade de tempo passe para que aquilo se transforme em fonte do ponto de vista do historiador. Por quê? Pode ser um preconceito do historiador. Mas o historiador acha que se você tem uma distância temporal da sua fonte, você tem condições mais objetivas, digamos assim, mais ascéticas, para fazer uma leitura ou uma interpretação tanto quanto mais objetiva ou verossímil, certo? Então, eu ainda vou continuar com esse exemplo do presente e depois a gente vai para a parte das fontes históricas. Então, do ponto de vista do jornalista, que trabalha com um fluxo temporal muito mais rápido do que o do historiador, um certo ciclo político, como por exemplo do Partido X, que começa no ano 1 e termina no ano 4, pode ser visto como de fundamental importância para são as primeiras eleições em que bate um número importante, então são as primeiras eleições em que se fazem um monte de partículas, então são as primeiras eleições em que mulheres votam, então são esses marcos que são importantes do ponto de vista do jornalista. Agora, digamos que nessa mesma cidade hipotética, nesse mesmo ano 1, nessa mesma eleição, nesse mesmo necessário, as mulheres passem a votar. O jornalista, mulheres votaram, não sei o que legal, no nosso país a mulher nunca votou na vida e agora ela votou.
passou 10 anos depois, a estrutura política que mantinha a possibilidade das mulheres votarem e se expressarem ruim completamente. Uma anomalia social qualquer acontece, uma crise econômica, dilui, e depois a sociedade, no meu entender, retrocede a uma estrutura, por exemplo, patriarcal, ou uma coisa em que as mulheres não podem votar e coisas desse tipo. Do ponto de vista do jornalista, a importância está localizada enquanto o evento ocorre. Se você é um historiador que chega para analisar esse fenômeno 150 anos depois, o voto das mulheres, que perdura durante apenas 10 anos, é efêmero comparado ao tempo em que esse nosso país hipotético permanece patriarcal. Então, o voto feminino seria uma anomalia, uma continuidade, digamos, imensa, em que as mulheres não. É um exemplo bastante abstrato, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? O que eu quero dizer é, o jornalista também tem fonte, a organização e o fluxo temporal com o qual ele precisa lidar, corre no sentido mais ligeiro. E do ponto de vista do historiador, no sentido mais lento. Por quê? Porque de início o historiador precisa dessa coisa chamada tempo entre ele e a fonte dele. E não pode ser pouco tempo. É ainda consenso hoje entre os historiadores que uma boa quantidade de tempo se passa até que você possa fazer daquilo, da sua fonte, objeto histórico. Eric Hobsbawm, na Era dos Extremos, ele diz assim, na introdução ele fala assim, bom, para quem não conhece, Eric Hobsbawm foi um historiador de Alexandria e etc. E passou a vida na Inglaterra, era professor de Oxford, sei lá, qualquer lugar desse. E é muito importante, tem um monte de livro importante dele, Era dos Extremos, a Era Tempos Fraturados, claro que ele tem uma sequência de eras, etc. Mas bem, ele é muito importante na Inglaterra. E o Eric Hobsbawm, no livro dele Era dos Extremos, o subtítulo do livro dele é O Breve Século XX, vai 1914 a 1989, alguma coisa assim, menos de um século. Na introdução ele fala assim, é difícil para o historiador cobrir uma grande quantidade de eventos que, ao mesmo tempo, cobre a vida do historiador que narra esses eventos. Porque o Eric Hobsbawm, além de tudo, era muito velho, acho que ele morreu beirando os 100 anos. 98, 90, alguma coisa. Então ele viveu praticamente o século XX. E ele coloca nessa introdução uma maneira de dizer assim, bem, apesar de eu ter vivido durante quase todo o século XX e estar falando sobre o século no qual eu vivi, vou usar tais e tais métodos para conseguir ganhar essa distância. Então as fontes que ele usa para fazer as análises são do Banco Mundial, da Unesco, são todas fontes de organizações internacionais, né? Para conseguir essa sensação de generalização enorme. Então, isso tudo só para dizer para vocês que o tempo que o historiador necessita ainda é um tempo longo. E mesmo o Hobsbawm, quando faz esse livro, A Era dos Extremos, que é muito famoso, ele deixa claro que aquilo ali pode ter, apesar de todos os esforços dele, ali pode ter uma certa visão pessoal, um certo gosto pessoal, a perspectiva dele a respeito daqueles eventos, né? A queda do muro de Berlim, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Ele viu essas coisas todas porque ele simplesmente tinha, né? Finalmente, mas não conseguiu. Bem, então, do ponto de vista do historiador, só repetindo, é necessário que uma certa quantidade de tempo discorra para que aquela fonte deixe de ser uma fonte no sentido mais amplo, quando eu falo de fonte de informação, e se torne uma coisa que se chama uma fonte histórica. A primeira coisa que precisa acontecer é essa passagem do tempo. Quando eu digo que a fonte histórica precisa de uma certa quantidade de tempo entre o historiador e ela mesma, certa quantidade de tempo tem que ter passado, automaticamente significa que você vai lidar com informações que não dizem mais respeito ao contexto no qual você está inserido. Pelo menos não totalmente. Então, por exemplo, se eu quisesse estudar o governo do Getúlio Vargas, eu não dependo nada do Getúlio Vargas, nem ninguém aqui depende. Então, o mais plebeu entre vós, inclusive eu,
poderia fazer um estudo sobre Getúlio Vargas, falar basicamente o que quiser do Getúlio Vargas, porque eu convivo com ele, não dá tempo dele, não vou ser ameaçado por ele, não estou sob pressão política nem coação de nenhum tipo, e não há nada que Getúlio Vargas tenha feito lá na 1900, me esqueci o resto, que esteja nesse momento diretamente me afetando. Tem coisas que sim, né? As leis trabalhistas, funcionários, mas de forma muito direta. Né? Então, essa necessidade de fazer com que esse tempo discorra traz consigo a necessidade de fazer com que o historiador entram em relação duas entidades distintas. Primeiro, o contexto que é o seu, que é o historiador, que é você que está com a fonte. O segundo é o contexto da fonte, a qual você tem. Porque se uma quantidade de tempo discorre e passa, então significa que você está vivendo em 2023, se você pega um documento de 1900, além do documento de 1900, você tem o século todinho para você dar conta se você quiser ler aquele material. Entendeu? Esse tempo necessário entre o historiador e a fonte também abre um abismo entre o contexto dentro do qual você compreende como o mundo funciona e o contexto dentro do qual compreendia assim que o mundo funcionava. Em 1900, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Vocês da enfermagem, né? O colega da enfermagem deve ter estudado que por volta do século XIX, talvez do século XVIII, havia a teoria de que as doenças decorriam do fleuma e possivelmente esse fleuma ou um ar vestimento, essa é uma teoria inclusive do dia falar, resultava como agentes patogênicos, digamos assim. Então, um ambiente poluído, fedorento, feio até, esse tipo de coisa, pântanos, lugares com esse tipo de característica, eram lugares que podiam proliferar doenças, não porque não tinha como saber, né, a intenção do Pasteur e etc. depois, por causa de vírus, bactéria, etc. Mas porque os fleumas, o ar daquele lugar, o ambiente, aquela atmosfera daquele ambiente, podia fazer com que você adoecesse. Antes do século XIX, ao contrário do que é para nós hoje, por exemplo, a gente compra uma casa na praia, que aliás é legal a alegria de ver e depois de vender, né? Porque é uma desgraça manter aquilo assim. Maresia que compra o computador do cara, como isso aí. Mas hoje, quando você tem uma casa na praia, você quer que a sua casa fique virada para onde? Na praia. Tá? Mas anteriormente ao século XIX, também acreditava-se que doenças podiam vir por agentes malignos. Então, as pessoas que tinham casa na praia, geralmente só tinha na casa da praia, pobre, pescador, gente que tinha que viver lá no mar. Faziam-se as casas costas da praia, para não sofrer essa corrente patogênica que vinha, sei lá, deixar alguém doente dentro de casa. Né? O que explica esse tipo de comportamento? Tem algumas hipóteses. Primeiro, eles não conheciam as bactérias, eles não conheciam, a gente pode explicar dessa forma. Então, se eu digo assim, bem, para eles não dispunham de uma certa quantidade de informação verdadeira, digamos, real, concreta, porque eu sei que o que transmite doenças são vírus, bactérias, agentes patógenos de toda espécie, insetos, etc. E como eles não tinham acesso a esse tipo de informação, ou qualquer razão que fossem, eles não podiam lidar com essas coisas da mesma forma que nós lidamos hoje. Isso é o que explica a diferença entre nós. Mas a outra pergunta que você pode fazer e essa é mais interessante, porque essa resposta, hoje nós sabemos mais do que no passado se sabia, ela é muito simplista. Isso pode explicar qualquer coisa. Por que hoje fazer tal? Porque hoje a gente faz do jeito que antigamente não se fazia. A questão que você pode perguntar e que é mais fecunda é: o que é que uma sociedade precisa ter e no que uma sociedade precisa crer como verdadeiro e real para que as pessoas normalmente creiam todas em conjunto como se fosse tão verdadeiro quanto essa característica que o fleuma transmite doença e que se você construir sua casa você deve construir de volta. O que uma sociedade precisa ter para acreditar nisso? E a pergunta inversa também é interessante.
O que uma sociedade precisa ter, como ela precisa se organizar e no que ela precisa acreditar para sustentar o universo. Ou seja, de que toda causa de doença, todas as mazelas que você tem, são redutíveis única e exclusivamente à organização da matéria que você tem. Então, um bichinho pega você, ou um vírus, uma bactéria, sei lá. O que a gente tem que sustenta essa imagem, essa forma de ver o mundo, e o que tinha cientificamente que sustentava outra forma de ver esse mundo. Então, a necessidade de ter uma quantidade de tempo disposto entre a minha fonte e eu, traz consigo a necessidade de um confronto não, uma relação, né? Um confronto traz uma coisa agressiva e agressiva, mas a relação entre houve o contexto e o contexto da fonte que eu vou precisar trabalhar, uma vez que tem essa distância temporal. E para você conseguir trabalhar com essa distância de lá para cá, não basta você entender que você é diferente deles. Então, nós somos diferentes de qualquer sociedade que vive há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos. A gente é diferente de uma sociedade que... A sociedade de 1950 não é agora. A de 1960 não é agora. Quem nasceu aqui, quem teve adolescência entre 1980 e 1990, sabe completamente que eu não tive essa adolescência. Sabe completamente que a organização, a forma de brincar, a forma de se divertir, as opções que tinham, até o Google, etc. Não existia ainda nada disso, as pessoas não faziam dessa forma, Então, toda leitura de mundo, tudo aquilo que você entende como sendo bom, uma experiência válida. Por exemplo, isso é a infância de verdade. Quando eu era mais novo, a gente ficava essa de você ficar no videogame, agora já está. Essa forma de aprender e dizer isto é bom e aquilo é ruim é um julgamento moral, né? Isto é bom, aquilo é bom e mal. Resulta do fato de você ter uma relação com um certo contexto e outra relação com um certo contexto. Nesse sentido, da mesma forma que existem, digamos, atritos geracionais entre pai e filho, gerações, né? Neto, avô e neto, não que todas as relações sejam sempre conflituosas, mas existe uma diferença de geração entre avô e pai. Existe também uma diferença semelhante entre 2023, 2013, 2003, 1993, 1983 e assim sucessivamente, mais sucessivamente. Então, a característica principal da fonte histórica é o fato de que com ela vem junto todo o contexto que deu suporte para que ela existisse, em todos os sentidos possíveis. Por exemplo, alguém aqui escreve hoje um pergaminho, alguém aqui já teve que matar um carneiro, um bicho para preparar a pele dele, escovar e fazer um pergaminho para depois escrever, pegar a pena de pato, cortar, pegar a pedrinha, ir lá, misturar com o de bicho para fazer tinta, para poder escrever. Ninguém fez isso. Ninguém precisou fazer isso. Mas se vocês tivessem a Idade Média, e se vocês fossem clérigos ou clérigos, vocês teriam que escrever dessa forma. Significa que o pergaminho, o material mesmo, de como é feita a coisa, já é ele mesmo, materialmente, parte do contexto do qual ele faz parte. A gente, quer ver, você sente um pouco disso quando você pega um livro com uma ortografia de um português mais antigo, de 1910, por exemplo, uma escrita com H, né? Ou então com farmácia com PH, ou coisas com C que a gente não fala, contracto, coisas assim que se fala. Você vê a diferença. Então, o contexto histórico que você vai trabalhar a partir da sua fonte já aparece para você a partir da concretude mesma da fonte, o fato dela ser composta de um certo material. Então, vocês acham que sempre existiu livro? Sempre existiu livro nesse formato assim, com o bolso aqui, alongado desse lado, capa, isso não, mas assim, existia antigamente fazia assim, bolo, a gente escrevia o bolo lá para longe, para saber o que ia, enrolando assim, lendo na medida. Então, não tinha como fazer coisa como antes era tabuleiro de argila, não era tabuleiro de argila. Um monte de tabuleiro agora. Na China era um monte de pedaço de bambu assim, um do lado do outro, enroladinho, aí os caras escreviam assim, dobravam e guardavam no jogo.
Imagina como é que era levar um compêndio muito grande, por exemplo, um tratado de medicina, primeiros agentes de tratado. Ela está com um monte de sacolas enormes. Então, a materialidade da fonte que você trabalha também é parte do contexto que você vai precisar enfrentar. Essa é uma outra coisa que vocês precisam saber a respeito de fontes históricas. Porque eu não vou ter tempo de discutir isso, de aprofundar, mas a materialidade da coisa é muito importante. Traz muita informação. Muito. Por exemplo, eu sei por um fato que os poemas gregos e romanos, tragédias, peças, Ésquilo, Sófocles, por exemplo, Plauto, que escreveu Anfífio e outras comédias, Eneida do Virgílio, Homero, qualquer um que vocês quiserem mencionar desses antigões, todos eles foram feitos para serem acompanhados de instrumento musical e cantado. Todos. Nenhum foi feito para sentar numa sala de aula, chegar a família, leia o diálogo entre Enéas e, sei lá, e o pai dele, quando contar eu sou Enéas, não sei o que, não era feito. Eles acompanhavam com instrumentos musicais e cantavam. Igual aqueles repentistas do Nordeste fazem com aqueles repentes, né? Parece uma canção, era mais perto de uma canção de feira do que um negócio grandioso de uma orquestra. Professor, e o que eu tenho a ver com isso? Essa é uma pergunta interessante. O que eu tenho a ver com isso é o seguinte: na fonte você vê sinais de que ela foi escrita como um parâmetro para a memória. Porque nessas fontes constam abreviações, mutilações, trechos em branco, coisas desse tipo. E aquele que recita o Eros grego, né, ou poeta latino, aquele que vai recitar a poesia, pode, dependendo de como a plateia responde ao que ele está falando, colocar mais coisas, mudar o ritmo, trocar o verso, fazer um improviso, exatamente quando vocês vão no show de música, o camarada se empolga e ele toca na música partes que não estão no disco original, por exemplo, porque ali ele resolveu mudar para o. Então, a materialidade do objeto importa, não só porque o negócio é escrito numa tabuleta de cera, etc, etc, mas também porque até o mesmo, a importância da escrita não é a mesma para nós como era há 200, 300, 400, 500 anos atrás, e escrever era um negócio difícil. Só escrever quem era rico, tinha condições de escrever. Vocês sabiam que conta-se, né? Os fofoqueiros, que a família do Freud era pobre na virada do século XX. Eles eram ricos, mas eles eram pobres, eles não eram camaradas que tinham muita grana. E a mãe do Freud achava que o Freud era meu Deus, o príncipe. E tudo era do Freud. Tudo. Então, sabe o que ficava com o Freud, que ele podia usar? Primeiro, ele podia comer no quarto dele, ele não precisava descer na mesa para jantar com o pessoal, não, porque ele estudava muito. E ele podia usar a vela para ficar lendo até de noite, se ele quisesse. Ele podia ficar com a vela acesa estudando, que é onde vai ser um doutor na vida. E foi, né? A questão é que vocês veem que ele precisava, ele podia usar a vela, porque ele não lê com o celular. Ele lê no papel. Então, toda a materialidade da fonte também traz consigo práticas. Por exemplo, imagina que tudo que tu tem na tua mão agora é uma tabuleta de argila mole, um estilete parecido com isso aqui, que tu vai gravar coisas. Aí eu digo assim para ti: escreve aí uma mensagem para o imperador. Estava faltando não sei quanto. Como é que eu vou falar que está escrevendo ao mesmo tempo, mas falando na mesma velocidade? Tu acha que o que vai estar escrito na tabuleta de cera é exatamente o que o camarada escreveu? Vou contar outra história para vocês. Santo Tomás de Aquino, alguém já ouviu falar em Santo Tomás de Aquino? Sabe quem é? Era um camarada da igreja católica, da Idade Média, um grande teólogo, etc. Santo Tomás de Aquino, dito que ele conseguia escrever vários livros ao mesmo tempo. Primeiro porque naquela época não precisava ele mesmo sentar para escrever, embora ele soubesse. Então eu pego assim, meia dúzia, vocês vão ser meus escritos, eu falo, escreve aí, capítulo 1, agora tu, aí eu digo, por exemplo. Mesma pergunta, vocês acham que essa forma de produção, ela vai repetir
seguramente aquilo que eu falo vai estar escrito no papel? Não basta a colega ali ter um momento de desatenção, som, ou seja, na hora que eu estou falando, ela não termina uma palavra, ela não acha que eu vou perguntar, não vai ficar com raiva, vou botar essa aqui. E o negócio pode. Mas é assim, né? As fontes vêm codificadas hoje. As famílias de manuscritos e as variantes, etc. É por causa disso, a desatenção do escrito, coisas assim, coisa que acontece na nossa vida inteira. Então, a forma de produção importa. Então, a forma de produção importa. Por exemplo, se é tão difícil assim escrever, se gastam-se tantos recursos para escrever, por que alguém escreve uma receita mágica de amor? Por que alguém se dá o trabalho de gastar esses recursos e escrever a história do rei Arthur? Por que alguém se dá o trabalho de parar e escrever a posição dos astros no céu numa época da tal? Porque não é só um trabalho, a gente tem que pegar essa folha de papel aqui e escrever, se tiver uma porcaria ou uma máscara do fósforo, não é assim, não. Então, a materialidade da sua fonte traz o contexto da fonte junto com ela também, fora o tempo que discorre naturalmente, vem junto quando você vai trabalhar com a sua fonte. Vocês entenderam bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, vocês podem ficar bom. Eu estou como uma água. Então, como não tem nada. Então, nesse sentido, não existe história sem fonte. Ninguém faz história sem fonte. Nenhuma história que vocês conhecem, desde Carlos Magno, Napoleão Bonaparte até Getúlio Vargas, pôde ser contada se não tivesse fonte. Bom, você não saberia nada de Homero hoje, você não saberia nada de Dante, você não saberia nada do Miguel de Cervantes, você não saberia nada da Rio e você não saberia nada de porra nenhuma se não tivesse sobrevivido para chegar até aqui hoje, não sei o quê. Então, história é fonte. Só se faz história se você tiver fonte. E a resposta você já sabe. Por quê? Porque é o confronto de dois mundos, de dois cenários diferentes, o meio da fonte. A história é a relação destes dois cenários distintos. Isso é história. E aqui eu queria mencionar um primeiro ponto que é muito importante. Uma vez que não se faz história sem fonte, isso não significa que a história está na fonte, ou seja a fonte. A gente vai ver com o exemplo que eu trouxe que não é bem assim. Então não é porque está escrito, não é porque sobreviveu, não é porque consta no monumento ou alguma coisa, que aquilo que está dito, da forma como está dito, de fato aconteceu, tem que ser tomado daquela maneira, ou alguma coisa nesse sentido. Não pode fazer isso. E como você não pode saber o contrário do que você crê, por exemplo, se você acha que o mundo é redutível única e exclusivamente às suas relações materiais, você não pode entender o que movia um astrólogo árabe do século XII, por exemplo, quando fez um mapa astral para saber se entrava em guerra ou não entrava em guerra com os cristãos. Você pode justificar para você e dizer, não, é porque eles acreditavam que existia uma relação astrológica, isso aqui era uma forma de encontrar o melhor dia, assim, você pode fazer isso, você interpreta, não é? Você pensa, não, porque se você acredita, não tem essa relação. Isso é uma interpretação, e essa interpretação só ocorre precisamente desta forma, na qual você explica que aquilo é uma crença antiga, tal, porque você não crê nisso. Se você crisse, você diria, ele faz um mapa astrológico porque é óbvio que os astros influenciam nas coisas, então tem que fazer. É diferente de você explicar. Você só explica, você precisa entender. Se você precisa entender, é porque não tinha familiar. Quando você faz essa operação, é na verdade o seu contexto e o contexto da fonte em relação à história, que é a sua narração e aquilo que você entendeu quando viu sua fonte, é uma narração não, porque nem sempre a história pode ser você como uma análise.
mas é um discurso geralmente textual, que resulta do confronto do seu contexto com o contexto da sua vida. Isso aqui é a história. E aí eu vou entrar num outro ponto que é muito importante, que é o ponto da erudição. Como você vai trabalhar com fontes que distam de nós muito tempo? 100 anos é pouco. 100 anos para o historiador é agora. Século XIX parece que foi ontem. Então, se você vai trabalhar com textos que distam do seu ponto de fala em muitos séculos, é como você fazer uma viagem, eu utilizo do órgão desse exemplo. É como se você fizesse uma viagem para uma cidade turística, muito famosa, qualquer um, e você precisasse de um guia turístico. Porque se você só passar pelos lugares, você não tem como saber o que são aquelas coisas e por que elas estão ali. Se você tem um guia turístico, entenda, guia turístico pode ser um guia turístico, pode ser o celular que você aponta, a informação. Então você passa pela Torre Eiffel, ou você passa pelo Coliseu, ou você passa pelas pirâmides ali, das Aztecas, essas coisas. Se ninguém explicar para você o que é aquilo, a pirâmide não vai se explicar para você. E a Torre Eiffel não vai se explicar para você. A não ser que também nada tenha escrito alguma coisa, alguma informação. Mas nesse sentido a fonte não fala com você. Uma fonte escrita, ela é em certo sentido tão muda quanto a Torre Eiffel. Eu vou já chegar no mérito dessa questão. Porque para você dar conta de um outro contexto que não seja o seu, é necessário que você, primeira alteração, conheça o contexto. Tá bom? Conhecer o contexto é acumular erudição. É saber como as coisas ocorriam naquela época, como era a organização social, como era a organização econômica, como era a organização religiosa. Elas eram separadas ou elas eram unidas? Como era a organização militar? Como eles faziam guerra? E até coisas mais miúdas, do tipo, como eles transavam, como eles se alimentavam. A família já fica lá, vai esse cara falar disso aí. Mas é verdade. Como é que eles se casavam? Como que eles construíam suas casas? Vocês sabiam que os germânicos, quando os romanos entravam, eles saíram fora dos Estados Unidos, quando os romanos estavam entrando em contato com os povos germânicos mais ao norte, romanos que eu quero dizer aqui para vocês não pensar mais ou menos na Itália, né? E eles estavam entrando em contato com os povos que vocês vão imaginar mais ou menos na Alemanha, na Áustria, algum lugar hoje atual. E nesse contato, o Hernandes, que é um dos caras que escreveu a História do Paulo, que são a história dos povos, ele diz assim: lá para o norte, o povo constrói suas casas embaixo do sol, porque no caso de uma invasão, o camarada passa e não tem como incendiar as casas e tomar nada. A cavalaria, os militares passam e vêm as casas enfiadas debaixo do sol. Por quê? São formas dos povos germânicos construírem suas casas. Como você vai saber disso? Você tem que ter erudição. Você tem que ler sobre e primeiro passar um certo tempo acumulando informação a respeito daquele contexto, para depois, com uma coisa que a gente chama de volume de leitura, uma vez que ela chega num certo patamar, aí sim você pode entrar em contato com a fonte diretamente e tentar fazer perguntas para ela. E agora eu vou voltar para o ponto do que eu disse, que uma fonte escrita, tanto quanto a Torre Eiffel, em certo sentido, é muda. E eu não estou sendo original falando isso não. Eu estou modificando as palavras dele, falando como eu quero, mas é um conselho do Mark Bloch, naquele livro O Ofício da História. Ele diz assim: as fontes não falam a não ser que você saiba perguntar. Significa que ela pode estar escrita. Se você não tem nada para perguntar, você não tem nada para aprender. Não é? Então, nessa parte da erudição, deixa eu fazer um comentário para vocês, fazer um adendo que é importante, porque eu vou chegar nessa parte da fonte
do uso em sala de aula, um pouco, tocar brevemente. Então, deixa eu mencionar uma coisa. Se vocês não têm o hábito da leitura, não tem curiosidade para saber por que X ou Y aconteceu no ano ABCD, não faz sentido nenhum querer pegar nenhuma fonte para ler. Começa já por aí. Só você pega a fonte para ler alguma coisa se você tem curiosidade. Não, se não tem curiosidade para pegar uma fonte aqui, fazer o que com o papel velho? Um texto de 300 anos. Então, a questão é que se você tem essa curiosidade, essa inclinação, etc., você só vai poder fazer perguntas para a fonte se você tiver essa coisa que estou chamando de erudição e que só acontece com o passar do tempo e com o acúmulo lento e gradual de informações a respeito daquele contexto que você está estudando. Porque a fonte, como eu disse, é muda, em certo sentido. Você tem que saber perguntar para ela para que ela diga alguma coisa para você. Eu trouxe um exemplo aqui que a gente vai ver depois. Então, quando eu der o exemplo, a gente vai voltar em todas essas questões que eu estou mencionando, só que a gente vai ver um caso concreto. E aí vai fazer mais sentido. Por hora eu vou continuar passando abstratamente por esses casos, assim, só mencionando, para vocês terem uma ideia de onde a gente vai chegar. Então, o meu conselho para vocês é paciência e constância. Não se torna erudito do dia para a noite, não se torna erudito lendo apenas 1 hora por dia, ou fazendo o mínimo do mínimo. Isso não vai acontecer nunca. Isso significa que não adianta querer correr. Não adianta, por exemplo, você querer ler um livro por semana e ficar igual desesperado lendo tudo que cai pela frente, porque precisa acumular. Não é assim que acontece. A forma que naturalmente acontece é a sua curiosidade, o seu interesse, o seu gosto por querer fazer alguma coisa vai lentamente empurrando você naquela direção. Você acumula experiência com a exposição naquele campo. Então, você gosta de história medieval, aí ela faz um curso de história medieval hoje, ela faz a disciplina, ela achou legal, daqui a pouco ela lê um outro livro que ela viu, que tem a ver com história medieval. Quando o interesse dela for aumentando, ela vai lendo cada vez mais coisas a respeito, e isso lentamente vai construindo a erudição dela a respeito daquela coisa que ela gosta. É um pouco semelhante como acontece, por exemplo, quando alguém gosta de uma série, qualquer série. A camarada fica aficionado, o cara faz o quê? Maratona, toda a série todinha, assiste não sei quantos episódios no único dia, se der na telha, vai lá ver entrevista no YouTube, vai ver fotos, vai ver o raio de barco. No final das contas, além da experiência que o camarada tem com a série que ele está vendo, e a curiosidade dele é que faz com que ele veja uma dezena de episódios por dia, além dessa experiência, ele tem informação sobre o que o diretor tinha na cabeça quando fez aquilo, quanto custou, a produção, se foi um fracasso de bilheteria ou se não foi. Você tem toda uma série desse contexto na sua cabeça, e quando você vai assistir uma série, um filme ou alguma coisa, aquilo, não é que aquilo muda um pouco a sua experiência, mas ela contextualiza, não é não? Então você sabe, esse filme, você já viu um filme chamado Os Infiltrados, que é com Leonardo DiCaprio e quem mais? É um bonitão, não, é o outro. Não. É o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt, eu acho que é? Não. Matt Damon. Eu acho. Mas acho que... Vê lá depois, o que é assim. Não, Rapaz, eu vou... não é, bota aí. Professor, eu tenho uma pergunta, posso? Vai. Vamos perguntar na nossa amiga jornalista. Vai. É sobre a questão das fontes, porque o jornal ele é um dos lugares que a gente pode fazer observância na questão das fontes, mas não só, revista e tal. E hoje, com as mídias que estão muito rápidas, essa catalisação de informações tão abrupta, e o senhor falou também agora sobre a questão do século, o historiador tem que ter cuidado na questão do tempo, né? Hoje, sendo escrito uma história é muito perigoso, né? Mas a questão é, durante o caminhar da história, houve essa apropriação aristocrática das informações, não só do materialismo, mas também do cientificismo, do positivista e tal, que veio mudar com o tempo com a questão das escolas dos análises, né? Então, como é que a gente tem que ter esse cuidado, essa periculosidade de observar uma fonte, sendo ela
de comunidade historiográfica, ou seja, o que uma certa elite, uma certa aristocracia quer escrever, e a gente acha que aquilo ali é uma informação verídica e plausível para a gente colocar nos livros, ou mesmo propagar com um professor em si. Essa questão é interessante. Tipo, alguém que participa aqui. Tá, eu vou entrar nela agora, galera. Porque essa questão é muito importante e é muito delicada, por uma razão bastante simples. Agora eu vou me aprofundar naquela parte da fonte ser muda. Por que ela é muda e por que você tem que saber perguntar por causa disso? Uma fonte, ela é uma espécie de janela ou ponto de entrada. Às vezes os historiadores descrevem como ponto de entrada, exatamente assim, ponto de entrada. Eu gosto da ideia de janela, porque significa que você tem uma fonte, é como se você tivesse uma brecha no tempo, a partir do qual você pode ver 100 anos para trás. Aparentemente é isso que está acontecendo. Você vai pegar um texto de 100, 200 anos, essa é a sensação que você tem. As palavras são diferentes, o idioma às vezes é diferente, o material, tudo que eu já falei para vocês. Só que aí entra, a sua questão é o problema da representação. Então, a questão é, eu estou em 2023, aí eu pego aqui a minha fonte e estou lendo qualquer coisa. A doação de um feudo de um nobre para um outro nobre na Idade Média. Nada mais aristocrático. Um nobre dando terra para outro nobre e formando um laço pelo passado de subserviência. Subserviência não, submissão. Eu tenho essa fonte na minha frente, descrevendo isso. Então é como se ela fosse a janela e estivesse me deixando ver aquele ritual que foi feito em 1200 e alguma coisa. A pergunta é, o que eu estou vendo aqui, diante dos meus olhos, pode ser estendido para todo o ano de 1200 na França inteira? Pode ser estendido para toda a Inglaterra? Pode ser estendido para todos os lugares? Qual é o alcance e qual é a capacidade, qual é a elasticidade, digamos assim, que a informação daquela fonte tem? Até onde ela vai? Essa informação que eu tenho com a minha fonte vai até que ponto? Até onde eu generalizo a partir dela? Essa é a ideia? Até onde eu generalizo? Como é que eu sei que eu não estou generalizando e sem querer assumindo o ponto de vista, por exemplo, do meu autor? Como se eu tivesse sido enfeitiçado por uma serpente. Ou seja, meu autor é um aristocrata e eu vou junto com ele e falo, realmente dele, a gente tem que botar para ver esse cara aqui. Então é isso mesmo, vamos fazer a guerra aqui atual. Está entendendo? Eu posso me identificar. Como é que eu escapo disso? Com mais fonte. Bom, geralmente o procedimento que o historiador faz para escapar desse perigo é cruzar fontes ou comparar. Então você tem um material que você está lendo, essa doação foi do passado, por exemplo, mas eu tenho um documento do mesmo ano, de 1214, vou inventar, em que um monge está escrevendo sobre a fome que está assolando uma certa vila enquanto os nobres estão se banqueteando lá na casa de Chapéu. Então, se eu tenho essas duas fontes, digamos, eu estou inventando a situação perfeita, isso eu sou um historiador, depois vão todos concordar nesses dois exemplos, ninguém vai discordar. Então, você tem em 1214 uma fonte fazendo um ritual do passado e outra fonte reclamando que o povo está morrendo de fome. Mudou a interpretação, né? Já fica com uma sensação de não é isso. Como é que... Se você só tem uma fonte, você tem aquela janela. Se você tem duas, é como se fosse essa janela e essa janela. E o seu cérebro, porque você é um homo sapiens, você não consegue não fazer isso, ele vai fazer assim. Qual é a relação? Por que você não faz? Só porque vocês são homo sapiens. Você sabe, você no dia que eu estou com não vou fazer isso. Porque tem gente morrendo aqui e aí tem gente fazendo festa. Então não é uma questão de interpretação, ninguém está interpretando nada, ninguém está fazendo nada. Normalmente você vai fazer. Então, a forma de escapar desse perigo é mais fonte, se cruza. A segunda forma, não de escapar desse perigo, mas de se iludir que está escapando, é ter erudição. Porque se você tem erudição, você já sabe, por exemplo, na tua pergunta, já tem a resposta. Quando tu disseste assim,
A sociedade, aquela sociedade, sei lá, do século XIX, não é casando com positivismo, então eu imagino ser do século XIX. Aquela sociedade era muito aristocrática, como por exemplo, o positivismo, o cientificismo, foram esses exemplos. Ao fazer a pergunta, você já contextualiza, você já sabe que são aristocráticos, já sabe que é positivismo, que tem uma certa coisa, já sabe que é cientificismo, que já tem uma certa definição, etc, etc. Cada ideia dessa, na sua pergunta, está localizada num certo contexto. Então, a erudição que você tem, o conhecimento que você tem a esse respeito, já faz você ficar com o pé atrás em relação àquela fonte, naturalmente. Mas isso só acontece porque você tem o mínimo de erudição. Se você não soubesse nada de positivismo, nunca tivesse, se o cara falar positivismo, ele entender que tem alguma coisa a ver com tomada e pega-choque positivo, não sei, o cara é totalmente ignorante. Você falar, o positivismo no século XIX não permitia espaço para, por exemplo, crenças espirituais florescerem. O cara fala, oi? Não vai saber, ele não sabe o que é positivismo. E se você, tem outras pessoas que se você falar, não, porque no século XIX, antes da Revolução Industrial, ela nem sabe que teve uma Revolução Industrial. Né? Depende de quem você fala, essas informações não são todas verdade. Tá? Não são todas verdade. Então, a forma de escapar desses problemas é mais fontes e mais erudição. Mas por que eu disse que quando você recorre à erudição, você se ilude e está escapando dos problemas? Porque a verdade maior é a primeira. Você só consegue pensar até o ponto em que o seu contexto permite que você pense. Você não consegue ter ideias fora do seu tempo. Tem gente que tem essas histórias, né? Fulano é homem à frente do seu tempo. Você não tem como ter uma ideia à frente do seu tempo. Como é que tu vai ter uma ideia de um contexto que tu não sabe nem como é? Você pode ter uma intuição, né? Claro, uma sensação. Como será que deve ser morar em Marte? Eu não sei, nem ninguém sabe. Mas daqui a 100 anos, se tiver gente morando, vamos começar a saber. Pode ser que algumas das intuições que nós temos hoje sejam mas você não tem como saber como vai morar em Marte. É uma possibilidade. A gente não tem como saber, por exemplo, os efeitos, não sei, do metaverso. Vai, o Zuckerberg tem vontade da pública, todo mundo, e a Microsoft também está se preparando. Como vai ser a sociedade? Ou alguém imaginava como seria a sociedade? Vocês lembram? Quando começaram as compras online, antigamente todo mundo só fazia compra em loja. Quando começaram as compras online, tinha uma discussão que se levantou na época, eu me lembro que era assim, o mercado eletrônico vai acabar com as lojas, as pessoas não vão mais na rua. Ninguém vai mais comprar agora, tudo vai ser. Aí mostravam imagens, eu saí eletrônico tipo do Japão. Japão, o cara faz uma vaga desse tamanho. O cara no Japão comprando supermercado, ninguém, tinha um caixa atendendo ele bota as coisas, aí vai lá pro eletrônico, carregar todo o cara, vai embora e compra e não tinha gente. Aqui que disseram, quando as compras eletrônicas se difundirem no Brasil, meu Deus, os caixas perderão seus empregos, não haverão mais padeiros, não sei o quê, não haverão mais. As pessoas estavam tentando imaginar como seria aquilo que hoje para nós é o porquê. Vai pro seu celular, vai tomar uma cerveja, vai ter o aplicativo, tá? E as pessoas continuam trabalhando. Não sei se na mesma intensidade, se tem a mesma quantidade de caixas e etc, não sei, mas certamente outras profissões também apareceram, como por exemplo administrador de rede social, ou administrador de aplicativo, né? Outros negócios aparecem. A questão é que em 1998, 99, quando essas coisas começaram a aparecer, ele vivia tudo mal, era certo, óleo, vai acabar tudo. Hoje a gente está nesse contexto e ninguém nem passa pela nossa cabeça e fala, puxa, eu acho estranho que tem gente comprando aqui na tabela, tem vendedor com a internet hoje em dia, era para ter mais ninguém pensa. Então, você não tem como ter uma ideia, você não tem como conhecer um contexto que não é o seu, principalmente se for o futuro, não tem como. Então, a erudição ilude você, ilude entre aspas, eu estou tentando outra palavra, de que você conhece aquele contexto, mas você não pode esquecer que a sua erudição é dependente quimicamente, materialmente, dependente de toda a forma que você puder imaginar, do tempo em que você está inserido. E, bom, tem o que modificar. Então, por exemplo,
pandemia, coronavírus, mas é enfermagem. Por que as pessoas pegavam coronavírus? Porque assim passa. O que é? Um vírus entra no outro organismo e faz a festa, não é não? É um vírus, não. Não é um espírito. Não, é sério. Por que não é? Será que não é um fluxo estelar? Será que não é uma conjunção astrológica muito especial que acontece de etc. Sabe por que para nós isso nem chega a ser hipótese? E todo mundo ri. Porque a gente vive numa sociedade que concebe causa e efeito apenas a partir de elementos materiais. Só relação entre matéria e energia. Ponto, não mais nada. Só. Então, se eu digo para vocês que Vênus estava na casa, não sei o que, no grau X ou Y, e a pandemia se explica porque Marte não estava satisfeito com o que estava acontecendo. Os amadeiros, cara, esse bicho. Achar graça, né? Porque a nossa sociedade não suporta esse tipo de explicação, não dá conta, esse tipo de o nosso tipo de solo não justifica esse tipo de explicação. A gente não consegue fazer isso. Porque quando todo mundo adoece de Covid ou alguma coisa, ninguém vai no sacerdote rezar e falar: eu estou com desinteria, não sei o que, por favor, reze o seu filho. Todo mundo pode ter a religião que quiser, eu não estou falando de religião, por exemplo, que você não apela imediatamente a essas questões. Diógenes, esse é Diógenes, então, os primeiros cristãos, volta do século III depois de Cristo, que foi em grego. Eu já disse esse exemplo no curso de História Antiga. Você é cristão? Você tem fé? De verdade, então se tu adoecer, vai para procurar médico e tem que tomar remédio. Porque se tu morrer, a melhor coisa que pode te acontecer, então não sabe. Mas ele era cristão às últimas consequências. Ao limite. Plotino, filósofo platônico também, depois de Cristo, era, diz lá o biógrafo dele, magro, tudo cheio de pereba, parece um Lázaro, comia pouco, e quando disseram que iriam fazer um quadro dele para pintar ele, para fazer, ele falou assim: se eu estou sempre passando, vocês querem me fixar numa imagem para quê? Por quê? Porque ele acreditava que a coisa que existe verdadeiramente, a ideia é eterna. Se o corpo dele é só uma vez. Se você não acredita nessas coisas, você não faz essas coisas, não é verdade? Para nós, o nosso mundo parte da seguinte hipótese: só existe causa e efeito material. Então, o coronavírus tem que ser resultado de alguma coisa que está por aqui. Pode ser um feitiço, uma magia, etc. E aí volta para aquela questão que eu dizia antes. O que é que uma sociedade tem que sustenta certos modelos justificativos e o que ela não tem que não sustenta outros modelos justificativos? Que é a questão dos contextos. Então, eu vou passar para o exemplo. Acho que já foi o suficiente. Eu tinha até mais coisas aqui, mas eu vou falar, senão não tem que aguente. Bem, é só para estar aqui, né? Pronto. Esse é todo o slide final aí. Então, olha só. Eu trouxe para vocês um exemplo de fonte, pequenininho, né? Isso aí é tirado do Decamerão do Boccaccio, Giovanni Boccaccio. Acho que tinha em 1348, na 1354, eu acho. E primeiro eu só vou ler com vocês esse trecho. Então, em teoria, isso aí é uma janela. E a informação que tem aí vai levar a gente para vir, vamos pegar a data dele, 1348, sabe? E a gente vai ver, a gente simplesmente vai ver o que está escrito. Olha só. Então é uma fonte. Digo, pois, que já havíamos chegado ao ano profícuo da encarnação do Filho de Deus, de 1348, quando, na igreja cidade de Florença, mais bela do que qualquer outra cidade itálica, sobreveio a mortífera pestilência. Por iniciativa dos corpos superiores, ou em consequência das nossas ações iníquas, esta pestilência, lançada sobre os mortais por justa ira de Deus e para nossa expiação, começaram nas plagas orientais, alguns anos antes. Essa pestilência privara aquelas plagas de inumerável quantidade de pessoas vivas. Sem tréguas, passaram de um lugar a outro e expandiram-se miseravelmente para o ocidente.
Essa é a passagem do Decamerão, é o início da primeira novela. E a história é que, por causa da peste negra, essa peste negra que você já deve ter ouvido falar algumas vezes, que matou um terço da população europeia, etc., essa peste negra. E é justamente nesse período. E nessa história do Decamerão do Giovanni Boccaccio, o que acontece é que 10 pessoas, 7 mulheres e 3 homens, vão para uma... Ele vai contar isso nessa introdução, que como muita gente começou a morrer, cada um foi uma espécie de salve-se quem puder. Então, aqueles que tinham casas nos campos, que tinham propriedades distantes dos centros urbanos, iam para esses lugares porque imaginavam que ficariam distantes dos focos da doença e poderiam sobreviver. Bem, ele vai começar a narrar o caso da peste negra, porque o livro dele é o seguinte: numa dessas tentativas de sobreviver, 10 pessoas foram para uma casa de campo afastada e não tem nada para fazer, eles vão contar a história. Então, são 100 novelas. Cada um com um número de história, cada um conta 10 horas, 10 jornadas, 10 dias de história, cada um com várias jornadas, cada um. Então, essa aqui é a introdução, eu vou entrar na primeira jornada. Se eu fizer a pergunta a respeito do que trata esta essa. Vamos supor que é uma fonte. Vocês estão usando, vocês têm que encontrar só esse pedaço aí no chão. Pronto. Das coisas. Só tem esse pedaço. A pergunta é: do que trata? Calma. O que vocês acham? Peste propriamente dita. Entendi? Acho que é a peste propriamente dita. A peste. Propriamente dita. A peste negra. O avanço da peste negra. É só esse ponto, Só, tudo que sobreviveu foi isso. A justiça divina. Ah, o quê? A justiça divina. Mais alguém? Acho que ele está alertando sobre uma possível contaminação. Ele também fala sobre o ano prefícuo, né? Da encarnação do Filho de Deus. Ele está justificando a peste a partir da ordem divina. Isso. Alguém tem mais alguma ideia? Tem o desenvolvimento da peste, como ela se alastra, digamos assim, que o colega falou. O amigo lá falou da justiça divina. Tem umas, né? E o outro que tem mais ou menos a ver disse que está justificando a peste. Alguém tem mais alguma ideia? Ele Sobre fala o local. Calma, peraí. O ano profícuo da encarnação do Filho de Deus. Acho que é curioso que assim, no ano profícuo, né? Ele menciona o tempo Eu fico, da encarnação do Filho de Deus. eu fico fecundo, é o ano da encarnação, um ano fecundo da encarnação, porque depois que Jesus veio à Terra, os homens têm possibilidade de se salvar. Ah, Contexto. Não, mas eu vou entrar nesse ponto já. Mas alguém tem mais alguma ideia? Se eu perguntasse assim, isso aí é sobre o quê? Quê? Acho que morte já tem para dentro de teste, tipo, desenvolvimento da teste, pessoas. Só para não aumentar a quantidade de categorias necessárias. Conhecimento da natureza, porque ele fala aí com iniciativa dos corpos superiores. Acho que ele está falando de teologia das artes. Bem, para não me estender muito, nesse trecho aí tem 1, 2, 3, aparentemente 4 chaves de leitura. Dá para interpretar esse texto aí, dá para ler esse texto considerando 4 formas diferentes de dar atenção ao próprio texto. Vamos ver. Eu acho, mestre, que também tem a questão oriental aí. E a questão oriental eu acho que é muito pertinente. Eu posso vou colocar assim. Local. Eu curso de história, Sou professor de história. então eu posso botar alteridade aqui. Alteridade vou botar assim. Então, alteridade significa que é a questão do outro, né? Lidar com o outro. Vamos ler de novo aí. Digo, pois, que já havíamos chegado ao ano profícuo da encarnação do Filho de Deus, de 1348, antes de começar o advérbio, vamos parar aí. Vocês, quando
vão escrever, você já viu algum documento datado assim? O ano profícuo da encarnação do nosso Senhor de 1900. Já viu assim? Já viu algum documento do governo ser datado assim? Às 14 horas do dia 23 de março, não sei o que, da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, o prefeito Amazonino Mendes se reuniu. Já viram? Tá, Amazonino. Pergunta: por que ele escreveu assim? Quando o domínio cultural do clerical, a cultura do clérigo era tão intensa? Ou porque eles acreditavam que a importância de Deus ter encarnado era grande? E eles consideravam verdadeiro e não uma crença pessoal que tu pode acreditar e tu não pode acreditar. Então, digo, pois, que já havíamos chegado ao ano profícuo da encarnação do Filho de Deus de 1348. Essa primeira informação está falando, se você quiser extrair dela alguma coisa, as pessoas acreditavam que Deus encarnou. Primeira informação. Ainda quando se escrevia em 1348, um camarada considerado culto, Giovanni Boccaccio, que foi influenciado por Geoffrey Chaucer, por exemplo, pelos contos da Canterbury, contos da Cantuária, e foi inspirado, e etc. Ainda em 1348, acreditava-se que Deus havia encarnado na forma de um homem e que isso era a melhor coisa que tinha acontecido com os seres humanos. Quando? Na Egrégia Cidade de Florença. A igreja significa muito conhecida, né? Muito importante. Pergunta: o nome dele é Giovanni Boccaccio, significa que ele é o que a gente chama hoje de italiano. Será que ele está querendo vender o peixe dele? Ou será que Florença era a igreja? Ou é como se eu dissesse assim, na Egrégia Cidade de Manaus? Mas comparado com Tóquio, não é boa nenhuma. Então, a pergunta é: Giovanni Boccaccio escreveu a Egrégia Cidade de Florença porque ele era italiano ou porque a cidade de Florença era regrégia? Era realmente importante? Não? Estou só fazendo pergunta para a fonte. Vamos continuar. Mais bela do que qualquer outra cidade itálica. Ele está continuando a informação anterior. Sobreveio, né, nessa época, a mortífera pestilência. Então, aqui o nosso amigo que deu a primeira hipótese já tem como colher o primeiro argumento dele. Então, logo no início do documento, a menção é que naquele lugar tal, naquela situação tal, veio de alguma peste. Toda a informação que a gente extraiu antes da encarnação de Cristo, de que ele achava que isso era muito legal, 1348 ser a época, Florença ser uma cidade egrégia ou não, isso ser uma dúvida, tudo isso é informação que o historiador está colhendo, fazendo pergunta para a fonte, senão a fonte não fala nada, né? Você só lê e fica tudo ali. Por iniciativa dos corpos superiores, ou em consequência das nossas ações iníquas, a primeira tentativa de explicação, ou o primeiro argumento no sentido de relacionar causas e efeitos na cabeça desse homem culto chamado Giovanni Boccaccio de 1348, não tem nada a ver com nada, nem de higiene, nem fala de água, nem fala de bicho, nem fala de porra nenhuma. Fala de iniciativa dos corpos superiores, leis, estrelas, corpos celestes, etc., ou em consequência de nossas ações iníquas. Isso significa que, ao contrário de nós, em 2023, ao invés de olhar primeiro para as coisas, provavelmente ele olhava para o que está para além delas. É o que a gente chama de metafísica. Quem falou que foi filosofia? É o que a gente chama de metafísica. É aquilo que está para além da física, para além da matéria. Então, a causa, o que ele supõe ser a causa, ou o que ele supõe ser a razão da peste, está sendo organizada a partir da ideia de que existem causas superiores ao divino. Continuando. Esta pestilência, lançada sobre os mortais por justa ira de Deus, porque Deus não pode ficar irado em pecado. A ira dele é justa. E para a nossa expiação, começaram as plagas orientais. Aqui é a nossa segunda hipótese. Ele levou a levantar esse ponto como uma possibilidade interpretativa, uma relação com o Oriente. Como a gente não está hierarquizando qual dessas ideias deveria vir primeiro, segundo e terceiro, estou considerando todas sincronicamente, então, ao mesmo tempo. Né? Alguns anos antes,
Então, voltando para a primeira hipótese, significa que você... Quanto é alguns anos antes? Quanto é? É que nem quando eu digo para o meu filho, ele fala, papai, vamos ali, eu falo, já, já. Se já, já é o tempo que Deus quiser que seja, quando tiver que terminar de fazer o que eu estou fazendo. O que é alguns anos antes? 1347, 6, 5. São alguns anos antes. Segunda pergunta que também é interessante fazer. Eles contavam o tempo da mesma forma que nós. Vocês acham que o camarada de 1348 sabia a idade dele igual vocês sabem de vocês? Então, a hipótese do camarada que fala sobre o desenvolvimento da peste, você pode pensar, se isso aqui é sua fonte, rapaz, eu acho que a partir de 1340 o povo começou a morrer lá no Oriente, e 1348, 1350 começou a chegar lá em casa. Eu estou pensando no desenvolvimento da peste, seguindo a fonte, e como ela fala alguns anos antes, estou supondo que seja 5, 6, etc. Mas eu tenho que ficar atento do fato de que eu não conto o tempo da mesma forma que ele conta. Essa pestilência privara aquelas plagas do Oriente de inumerável quantidade de pessoas vivas, sem empregos, passaram de um lugar a outro e expandiram-se miseravelmente para o Ocidente. E aí acabou a nossa narração. E a gente sabe que daí para frente é só treva de decadência. A Europa vai perder um monte de vidas, 1/3 das pessoas morrem, vilas ficam vazias e etc. Por que eu trouxe essa fonte? Bem, primeiro, porque ela responde a um dos nossos requisitos, que é distância. Ela está longe de nós, muitos e muitos anos. Segundo, para mostrar para vocês que se você botar a fonte e fizer uma pergunta do que se trata, o próprio fato de que muitos séculos nos afastam não permite você ter certeza. Olha quantas hipóteses aparecem. Você não sabe, na verdade, o que você está procurando. Ela vai falar o que você perguntar para ela. Então, por exemplo, eu posso fazer uma tese, argumentar o seguinte, que aquele argumento por iniciativa dos corpos superiores, etc., eu posso dizer, bem, eu sei que na Itália, a Universidade de Bolonha, por exemplo, era muito famosa em Direito e Medicina. E eu sei que nos currículos da universidade, mesmo que não fossem obrigatórios os estudos de astrologia e astronomia, ainda assim era comum entre os estudantes da universidade, que nessa época seguiam Galeno, Greco-Romano, Sócrates, etc., principalmente as teses clássicas greco-romanas, estudavam ainda assim astrologia. E eu também sei que os barbeiros, pessoas de feira e etc., faziam procedimentos de extração de sangue, porque eles acreditavam que você já ouviu falar do processo da sangria, quando estudou, tira o sangue porque acha que a doença está no sangue. Então, se tu tira um pouco do teu sangue, tu tira um pouco da doença. Fazia de acordo com a organização dos astros, não fazia de qualquer jeito. Por iniciativa dos corpos superiores, em consequência de nossas ações inimigas, a partir dessa informação eu posso apresentar o argumento de que essa é uma crença generalizada para 1348 na Itália. Por quê? Porque o homem culto como Giovanni Boccaccio aventa isso como hipótese. Significa que é presumível que homens cultos em 1348 na Itália também presumissem esse mesmo tipo de causalidade para tentar explicar a peste. Aí agora eu vou levantar a suspeita que o Camilo levantou antes. Ô professor, minutinho só antes do senhor ficar emocionado. Como é que você sabe que essa sua abstração que você está fazendo sobre astrologia e etc., pode realmente ser generalizada para os homens italianos da Florença de 1348 ou para os homens cultos italianos de Florença? Como é que eu sei? Eu não sei. Não dá para saber. Você só tem como resolver esse problema se você recorrer aos remédios que eu já falei. Número 1, se você tiver outras fontes. Você vai precisar cruzar dados. E a brincadeira aqui é que eu não trago a outra fonte, a gente só tem essa, né? Mas claro, se você cruzar fontes, você vai facilmente chegar no painel em que você vai ver que essa crença de corpos celestes, etc., é bastante aceita, bastante difundida. Então você precisaria cruzar as fontes para se livrar do perigo dessa minha generalização ser sem fundamento. E depois você vai precisar da erudição. Então, por exemplo, o que me diz
que a Itália era famosa em medicina e direito, nas universidades, é a erudição. Eu já li isso, algum outro historiador já disse isso, eu não sei nem de onde eu estou tirando isso, mas eu já li isso tantas e tantas e tantas vezes que é como se fosse uma seita. Isso meio comum. Porque fica na cabeça depois de uma certa quantidade de leitura. Eu sei que Salamanca também era na Espanha. Mas onde é que tu leu? Rapaz, não sei. Provavelmente num livro chamado The Rise of the Universities of Charles Hawkins e outros livros, Black Hawk, eu não sei. Mas o que eu quero dizer é o que permite você organizar e conjugar essa fonte, fazer ela falar, é a sua erudição. Você vai precisar disso para você fazer. E para terminar, porque o pessoal do centro acadêmico tinha dito que eu devia falar alguma coisa a respeito de sala de aula. Não sei se tem, na verdade. Porque tem gente que não faz o curso de história, né? Então, não sei lá se para vocês da japonês, o cara da enfermagem ali, ele está preocupado em citar aerógrafo. Mas, mesmo que não seja esse o caso, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Geralmente os trouxas que ficam aqui na frente pagando o papel do professor, na nossa disciplina na universidade, as disciplinas ocorrem segundo um cronograma e um contexto. E é claro que eu já estou estudando esse negócio já tem bastante tempo. Vocês que têm 19, 20 anos, eu não sou muito mais velho que vocês, mas vocês que têm 19, 20 anos, não podem ter a mesma volume de leitura que eu já tenho depois de passar não sei quanto tempo lendo isso aí. É só uma questão de tempo, de diferença de tempo. Não tem nada a ver com nem com inteligência, nem ser especial. Então, quando você está no contexto de uma disciplina, a erudição que você teria que ter, ela é a erudição da disciplina. É o que você leu na disciplina. É o que o professor está conversando com você. Ou foi o que você pesquisou no contexto daquela disciplina. Isso é tudo que a sua erudição vai poder fazer naquele momento, no contexto da disciplina. Quando você pega uma fonte que foi trabalhada em sala de aula, sempre tem que considerar o contexto da disciplina. Que diabo essa fonte está fazendo no contexto da disciplina. E quando você for usar uma fonte dessa para apoiar o seu argumento, saiba que você só consegue fazer isso de forma razoavelmente decente se você tiver a tal da erudição. Então, se você não estudou nada ao longo do período, não fez porra nenhuma, e só tem a fonte para interpretar na hora da prova, você não vai conseguir fazer nada, porque a fonte não fala. Não vai falar. O que ela vai dizer para ti se tu não sabe perguntar? Vai dizer nada. Vai ficar lá lendo, vai falar, realmente, correu bem. Aí faz aquela enrolação lá, cheio de linguiça na prova, né? Foi Deus. Foi Deus que quis. O cara acreditava em Deus, né? Olha só. E começa esse tipo de injeção de linguiça, que eu não sei porque vocês acham que a gente não vai notar. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente passa um tempão fazendo tese, não sei o que, só lida de texto, só fala de texto, não sei o que. Vocês acham que eu não sei qual é a diferença de um texto que está cheio de linguiça ali, cheio para fazer, e um texto que tem um argumento? Só se o professor for doido, mano. Em geral, o cara sabe. O cara lê aquilo, o cara fala. O cara nunca falou porra nenhuma na sala de aula. Não sabe escrever direito. De repente, na prova final, tá linda a prova dele. Como? Infusão milagrosa de ventilação. Bem, então, no contexto de sala de aula, a erudição que vocês não têm, a erudição que vocês não têm precisa ser substituída pelo contexto da própria sala de aula. E só faz sentido usar uma fonte se você sabe o que perguntar para ela e se você tem alguma coisa para perguntar para ela. E nunca se esqueçam, a resposta é sempre uma mistura das coisas que você quer ver e das coisas que ela está mostrando. Sabe? Acabei. É isso.